Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana pra vocês, nas segundas e nas quintas. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, e a playlist completa com todos os casos que eu já contei vai estar aqui na descrição pra vocês, são mais de 350 casos pra maratonar. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me sigam por lá que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. Celeste Johnson nasceu em 13 de fevereiro de 1963 na cidade californiana Culver City. Ela foi adotada pelo casal Edwin e Nancy Johnson quase que de maneira imediata. Celeste amava nadar e amava os animais. No jardim da infância, ela levou um coelho e uma calopsita para casa. Sua mãe adotiva disse que ela iria devolver os animais depois das férias de verão, mas ela não conseguia. A família sempre ficava com esses animais que ela trazia. Durante sua adolescência, Nancy conseguia perceber que a filha possuía alguns traumas, mas ela nunca se abria sobre o que estava acontecendo. Celeste diria mais tarde que foi abusada durante a infância e tentou tirar sua própria vida durante a adolescência. Aos 17, ela se casa pela primeira vez com um homem chamado Craig Bratcher, e nessa época ela estava grávida de suas filhas gêmeas, Jennifer e Christina. As meninas nasceram com 6 meses e precisaram ficar incubadas. Segundo Celeste, naquela época não era permitido que os pais ficassem tocando nas crianças enquanto elas estivessem nas incubadoras, então ela sentiu que não pôde criar um laço com as meninas naquele momento de suas vidas. Seu marido Craig decidiu que a família se mudaria para o estado de Washington sem consultar a Celeste sobre isso. No começo ela não foi junto com ele, mas como ela sempre quis que sua família ficasse unida, eventualmente ela pediu demissão e foi morar com ele em Washington. Mas a mudança não foi fácil, ela não conseguiu se adaptar, o que rapidamente levou ao divórcio. Em 1988 ela se muda para Phoenix, no Arizona, e lá ela conhece e se casa com outro homem. Entretanto, esse segundo casamento também não durou muito e logo ela pediu o divórcio. A Celeste disse que depois disso ela foi pulando de homem em homem, tentando encontrar alguém que pudesse lhe trazer felicidade. Quando ela encontrava um homem bom, não conseguia ficar muito tempo porque achava que algo iria arruinar o relacionamento. Em 1991, ela trabalhava como garçonete e ela conheceu o Jimmy Martinez. Aos 28 anos, ela estava se casando pela terceira vez com um homem com quem ela era apaixonada. O Jimmy consegue um trabalho em Austin, no Texas, e a família decide se mudar para lá. As filhas dizem que crescer com a mãe não foi algo fácil, porque muitas vezes elas eram colocadas em lares adotivos sem nem saber o que estava acontecendo. Então a mãe tinha alguns momentos em que ela era super legal com as meninas, mas elas nunca sabiam o que aconteceria depois. A Jennifer, uma das gêmeas, diz que estava sempre em estado de alerta ao redor da mãe. Já sua irmã Christina, por sua vez, diz que a mãe não era habilidosa com as atividades do lar ou de cozinha, mas que ela era uma ótima consumista. A Jennifer eventualmente decide que quer ir morar com o pai e deixa sua irmã gêmea Christina vivendo com a mãe e o novo marido Jimmy. Então, em 1993, aos 30 anos de idade, a Celeste estava trabalhando como garçonete no Austin Country Club. O clube foi fundado no final dos anos 1800, considerado um clube de velha guarda texana, o que é um local considerado de prestígio. Atualmente, a taxa inicial para se fazer parte do clube está em cerca de $125 mil. Então, a Celeste via muitas pessoas ao redor dela que possuíam muito dinheiro e viviam uma vida de luxo. O seu gerente a adorava e até dizia que ele gostaria que tivessem dezenas de Celestes trabalhando para ele. Foi no Austin Country Club que ela conheceu o milionário de 69 anos Steven Beard. O Steven fez a sua fortuna sendo um executivo de televisão em uma época em que Austin era um foco muito grande de dinheiro e da indústria do entretenimento. Ele cresceu sem muito dinheiro e um dos seus primeiros trabalhos foi na Neiman Marcus, uma empresa de design de vestuário. Nesse emprego, ele conheceu a sua esposa Elise, uma modelo da marca. Os dois foram casados por 40 anos e juntos tiveram 3 filhos: Steven Jr., Paul e Beck. O Steven era um homem que valorizava a família e aos finais de semana eles iam para o rancho de 150 acres, onde ficavam com seus animais e iam pescar. Nas décadas de 50 e 60, o Steven teve muito sucesso trabalhando em rádios e com publicidades em Dallas. Ele mudou seu ramo para a televisão na década de 70 e em 1981 ele se torna sócio e gerente financeiro da empresa de TV KBVO. Pouco tempo depois, a empresa se tornou uma das afiliadas originais da rede Fox. Isso fez com que a empresa valorizasse muito e em 3 de outubro de 94 ele vendeu uma parte da empresa e fez uma fortuna. Algum tempo depois, a sua esposa Elise acabou sendo diagnosticada com câncer e ele cuidou dela até os seus últimos dias. Ele sempre estava junto dela e até passava batom nos seus lábios todos os dias. Depois da morte da esposa, ele acabou passando muito tempo no country club, ele se sentia muito sozinho. Os 3 filhos já eram adultos, já tinham saído da casa dos pais, então agora, sem a esposa, ele tinha muito tempo, do dia a dia dele. Então, ele passava boa parte desse tempo no country club. E ele, inclusive, gostava de sentar sempre na mesma mesa, que era uma mesa que ficava ao lado da janela.
E aí, por estar sempre muito só, ele gostava de conversar com as pessoas lá. E foi lá que ele conheceu a Celeste, então 2 semanas depois, ele decidiu chamar ela para um encontro, então seria o primeiro encontro dos dois. E ela aceitou, e aí ela falava para as pessoas que dessa vez o Steven queria uma esposa mais nova, né, mais jovem, porque ele queria mostrar o mundo para ela. Além disso, ele também teria dito que ele queria uma mulher que estivesse com ele por conta do seu dinheiro. E aí, nessa época, a Celeste ainda era casada com o Jimmy, então pouco tempo depois ela pede o divórcio e em abril de 94 ela começa um relacionamento com o Steven. O Steven era considerado um homem muito querido e generoso, e aí teve uma matéria da ABC que falava sobre esse caso, onde eles falam que ele representava para Celeste tudo o que ela procurou nos outros relacionamentos que ela teve, que ela nunca encontrou, que basicamente era um marido que cuidasse dela, né, que tivesse estabilidade financeira, e o Steven representava tudo isso. Em pouco tempo, o Steven convida a Celeste pra ir morar com ele, e aí quando os amigos dele perguntavam, né, sobre a nova namorada, ele respondia que, na verdade, ela trabalhava pra ele, que ela era uma gerente domiciliar. Com o tempo, ele começou a levar a Celeste pra frequentar o country club com ele, então as esposas dos seus amigos, né, algumas delas tentaram acolher a Celeste, enquanto outras não queriam nenhuma proximidade com ela, porque elas eram muito próximas da primeira esposa do Steven, né, da Elise. Como eu falei pra vocês, depois da morte da esposa, ele ficou muito sozinho, então ele sempre estava muito triste. E quando ele começou esse novo relacionamento com a Celeste, ele parecia bem feliz, parecia muito melhor. Então, realmente, ela conseguiu trazer uma alegria pra vida dele naquele momento. Com menos de 1 ano de relacionamento, eles decidem se casar no dia 18 de fevereiro de 1995 no Country Club. Então, a Celeste tinha 32 anos e o Steven 70. Em um acordo pré-nupcial, o Steven estabeleceu que a Celeste ganharia a quantia de $500 mil, mas que seria só isso. Caso ele se divorciasse, esse seria todo o dinheiro que ela teria. Ele queria fazer com que a Celeste tivesse a própria fortuna, então esse dinheiro seria um pontapé inicial para ela, ele ensinaria como ela poderia administrar esse dinheiro para que ela conseguisse prosperar financeiramente a partir daquele valor. Quando a Celeste começou a morar com o Steven um pouco antes do casamento, sua filha Christina a acompanhou, e na época a outra filha, Jennifer, ainda morava com o pai em Washington. Mas aí, após a morte do pai das meninas, a Jennifer decidiu morar na mansão com a mãe e com a irmã gêmea. A Celeste pediu para que o Steven adotasse suas filhas, que na época tinham 17 anos de idade. As meninas gostavam muito dele e a própria Celeste disse para elas pedirem a ele que as adotasse. A Celeste queria que, assim como ela, as filhas também tivessem uma certa garantia financeira para que não sofressem com a falta de dinheiro no futuro. Pro Steven era bom ter a companhia das meninas em casa, já que os seus filhos eram mais velhos e já tinham saído de casa, né, os seus filhos biológicos. Então, ele gostava de passar tempo com as meninas e fazer coisas que ele costumava fazer com os filhos, como, por exemplo, toda quarta-feira era a noite do hambúrguer. E aos sábados pela manhã, ele sempre levava a Jennifer para tomar café da manhã com ele, então os dois acabaram criando uma conexão bem especial. Nessa época, o Steven decidiu construir uma casa enorme na Toro Canyon Road, em Austin, então a casa era bem grande. Em uma ponta da casa ficava o quarto principal do casal e do outro lado do corredor ficava o quarto das meninas. Todos eles pareciam super felizes e a Celeste parecia que finalmente tinha conseguido a vida que ela sempre almejou. Como eu falei pra vocês, eles assinaram um acordo pré-nupcial, então o valor total que a Celeste conseguiria ganhar era aqueles $500 mil e ela recebeu esse dinheiro em 1999. E aí, quando o Steven foi conversar com ela, né, pra dar conselhos, pra ajudar ela a cuidar desse dinheiro, investir o dinheiro, ela já tinha gastado tudo. Segundo ela, o orçamento mensal da família era $35 mil, mas ela sempre gastava mais do que isso. Ela ficava muito feliz quando ela podia fazer compras, então as filhas contam que às vezes elas estavam dormindo e a Celeste acordava elas para ir fazer algum tipo de compra de alguma coisa que ela dizia que precisava, como por exemplo, toalhas no meio da madrugada. Todos os anos ela comprava um Cadillac novo, zero, ela tinha muitas joias caríssimas e toda vez que eles viajavam em família, todo mundo ia de primeira classe, sem exceção. Depois de ter gastado todo o seu dinheiro, ela começa a pegar algumas joias do cofre de depósito de segurança do Steven, então quando ele descobre, ele ameaça pedir o divórcio. A Celeste fala que a partir dali ela vai ter a sua própria vida, mas como eu falei pra vocês, o acordo era só esse valor. Então, se ela pedisse o divórcio pra ele, ela sairia sem nada, porque ela já tinha ganhado aquele valor, já tinha gastado tudo. Então, nesse ponto, eles estavam casados há apenas 4 anos. Ela também disse que nessa época ela acreditava que não havia nada que ela pudesse fazer para salvar o casamento e que ela acabou ficando muito deprimida, muito triste. E ela dizia que nesse momento ela queria apenas morrer. Então, em 1999, ela começa a ameaçar tirar a própria vida. Então, de alguma forma, ela consegue uma arma e ela ficava andando pela casa com essa arma na mão e chegou a apontar a
arma para a própria cabeça na frente da filha dela, da Christina, que ligou pro 911. E quando isso aconteceu, ficou bem claro para a família que a Celeste estava enfrentando alguns problemas de saúde mental. Então, de maneira voluntária, ela aceitou ser internada no St. David's Medical Center, um centro médico voltado à saúde mental em Austin, no Texas. Suas filhas a visitavam diariamente no hospital, muitas vezes mais de uma vez por dia, porque ela pedia favores às meninas, como, por exemplo, que levassem donuts para ela. Ainda no hospital, em março, ela conhece uma mulher chamada Tracy Tarton. A Tracy nasceu no Texas e veio de uma família de classe média alta. Ela era uma mulher lésbica que trabalhava como gerente na Book People, a maior livraria independente de Austin. Um dos antigos funcionários do local, chamado Jeremy Ellis, disse em entrevista em 2003 que a Tracy poderia ser uma pessoa difícil de trabalhar às vezes, mas no geral ela era uma boa chefe. Na época em que conheceu a Celeste, a Tracy estava internada no hospital por também estar passando por uma fase difícil em relação à sua saúde mental. As duas começaram a criar uma relação de proximidade muito baseada em compartilhar seus traumas de infância. As duas saíam do hospital para fumar juntas e nesses momentos elas conversavam. E pra gente tentar entender o relacionamento das duas é bem confuso, porque uma delas dizia que havia sim um relacionamento romântico entre as duas, enquanto a outra dizia que não, que elas eram apenas amigas. Já o advogado da Tracy disse que nessa época em que ela conheceu a Celeste, ela estava extremamente apaixonada por ela, que ela estava enfeitiçada pela Celeste. Ele até chegou a comparar como quando um adolescente se apaixona, dizendo que ela estava igual. Mesmo depois das duas terem recebido alta do hospital, elas continuavam se vendo bastante, se viam várias vezes na semana e geralmente à noite. Então o advogado da Tracy, o Keith, disse que elas continuaram mantendo o relacionamento que elas começaram no hospital. A Celeste sempre ia visitar a Tracy na livraria, né, que ela trabalhava, e aí as duas subiam pro escritório dela e ficavam lá sozinhas. Então, a maioria dos funcionários da livraria acreditavam que as duas estavam em um relacionamento amoroso. A Christina até conta que teve um momento em que elas foram para casa da Tracy e a Tracy disse para elas que elas estavam em um relacionamento e que a Celeste não negou. Então, as filhas realmente perceberam que existia um relacionamento amoroso entre as duas. As gêmeas contam que esse relacionamento das duas era perceptível até na frente do Steve, que elas não escondiam. Então, como eu falei pra vocês, ele gostava de fazer hambúrguer toda quarta-feira. E aí, numa quarta, estavam as gêmeas com vários amigos lá, ele tava fazendo hambúrguer. E aí, a Celeste chama a Tracy pra ir até a casa e participar do churrasco também. Enquanto o Steven tava grelhando as carnes, as duas sentaram em um local do pátio da casa. Então, quando ele foi levar o hambúrguer pra elas, ele teria visto as duas se beijando. O Steven ficou extremamente irritado, mandou a Tracy embora da casa dele, disse que ela não era mais bem-vinda ali, e depois desse churrasco, ele pediu o divórcio pra Celeste. Enquanto isso, a Celeste dizia pra Tracy que o marido, né, o Steven, era alcoólatra, que ele abusava dela psicologicamente, e que ela tinha muito medo dele. Ela contava histórias terríveis sobre ele, dizendo que ela se sentia presa no casamento, que ele era muito violento, e até que ela temia pela própria vida. Quando as duas conversavam sobre isso, a Celeste fazia com que a Tracy acreditasse que ela não queria mais estar naquele relacionamento, que ela queria o Steven morto, e que se isso acontecesse, as duas poderiam viver bem juntas. As gêmeas negam que o Steven era um homem violento, na verdade elas negam todas essas coisas que a Celeste disse, dizendo que na verdade o Steven era o contrário. A Jennifer até chegou a dizer que era uma pena que a mãe tenha falado dele dessa forma. Eventualmente o Steve e a Celeste se acertaram, né, dessa grande briga que eles tiveram por conta da Tracy. E depois disso, eles começaram a planejar uma viagem pela Europa que duraria entre 5 a 6 semanas. E aí, a Celeste falou pra Tracy que se ela fosse nessa viagem, ela provavelmente morreria. Na madrugada do dia 2 de outubro de 1999, às 3 horas da manhã, o Steven estava dormindo, né? Porque algumas horas depois ele teria que acordar pra ir pra viagem com a Celeste pela Europa. Nessa época, sua saúde já não estava muito boa, então ele usava um aparelho de oxigênio, que ficava ao lado da sua cama para respirar melhor e poder dormir melhor à noite. Até que o 911 recebe uma ligação do Steven dizendo que ele precisa de uma ambulância imediatamente. Aí o despachante pergunta o que aconteceu e ele responde: minhas entranhas simplesmente saíram do meu estômago. O despachante não sabia o que dizer, mas imediatamente mandou ajuda para sua casa. O sargento Gregory Truitt, do departamento do xerife do condado de Travis, responde ao chamado. Ele estava em Westlake Drive, uma estrada estreita e cheia de curvas. Ele chega até a residência, bate na porta, mas em um primeiro momento ele não obtém resposta. Mas ele consegue acessar a casa porque a porta da frente não estava trancada. Enquanto isso, dentro da casa, Celeste está acordando a Christine dizendo que tem alguém batendo na porta. Quando as autoridades entram no quarto e começam a conversar com o Steven, não parecia se tratar de uma cena de crime. Eles viram ele com suas mãos juntas ao corpo, pressionando seu estômago. Segundo o sargento, Steven continuava repetindo a mesma coisa que ele disse na ligação, que as suas entranhas estavam saindo do seu estômago. Como ele precisava de atenção médica imediata, ele foi levado ao Breckenridge Hospital de helicóptero.
Enquanto isso, a polícia estava na casa observando a cena e um dos policiais encontrou uma cápsula de munição no tapete do quarto. A partir desse momento, eles começam a olhar para o local como uma cena do crime. O sargento concluiu que, devido ao fato da porta da frente da casa estar destrancada, era provável que um intruso tivesse invadido a residência e atirado no Steven. Isso aconteceu assim nos primeiros minutos, então pouco depois a Celeste aparece e pergunta quem era o sargento, o que ele estava fazendo na casa. Ele responde que ele tinha recebido uma ligação, do 911, então ele tinha sido mandado para casa para ver o que estava acontecendo e ele tinha atendido o chamado. Pouco depois, a Christina aparece também para tentar entender o que estava acontecendo e a Jennifer, que é a irmã da Christine, das gêmeas, não estava em casa porque ela estava na casa do lago. A Celeste falou pro sargento que ela estava dormindo com a Christine no quarto dela, então, como eu falei para vocês, era um corredor bem comprido e ficava um quarto numa ponta e o quarto das gêmeas na outra ponta, então não ficava muito próximo um do outro. E aí ela disse que estava dormindo no quarto da filha. Com isso, a polícia imaginou que alguém teria entrado na casa pela porta da frente, que estava destrancada, subido até o quarto principal, atirado no Steve e fugido. A Celeste e a Christina alegam que não teriam ouvido barulho nenhum do disparo, a polícia acreditava que tinha sido apenas um disparo. E mesmo a casa sendo muito grande, os quartos ficando em lados opostos, eles achavam estranho que elas não tivessem ouvido nada, a não ser que elas estivessem realmente dormindo um sono muito profundo para não ouvir. A Celeste disse que não sabia o que tinha acontecido com o marido, e aí quando eles contaram, que ele tinha levado um tiro, ela começa a ficar histérica, a gritar muito, mas ela não chora em momento algum, e aí a Christina começa a achar estranha essa reação da mãe, dizendo que não parecia ela. Conforme a investigação foi acontecendo, o nome da Tracy apareceu várias vezes por várias testemunhas que foram entrevistadas. Todas diziam que ela era muito próxima da Celeste e que eles deveriam entrevistá-la. Ao conversarem com a Jennifer, os policiais perguntaram quem ela achava que poderia ter atirado no seu padrasto, e ela respondeu que a sua mãe não queria que ela comentasse sobre isso e não queria nem que ela citasse o nome da Tracy. Mais tarde, os policiais voltam até a casa do Steven para conversar com a Celeste, então ela recebe os policiais e eles perguntam se ela tinha alguma arma na casa. Ela responde que sim e leva eles até o closet para mostrar a arma que ela tinha em casa. Imediatamente ao entrar no quarto, eles sentem um cheiro muito forte de fluido de limpeza, então eles confiscam a arma. A cápsula de bala encontrada no quarto do Steven era de uma espingarda calibre 20, o que não é uma arma muito comum. Alguns dias depois, os testes confirmaram que a cápsula pertencia à arma da Tracy e ela foi acusada de tentativa de homicídio e presa no dia 8 de outubro de 99. O Steven passou 3 meses internado no hospital para se recuperar do disparo. As gêmeas até deram para ele um filhotinho de cachorro para ajudá-lo nesse momento. Ele recebeu alta e foi para casa para finalizar o seu tratamento no dia 18 de janeiro de 2000. Nessa época, sua saúde já estava debilitada devido à idade. O Steven exigia cuidados médicos extensos e muita atenção com sua saúde. Ao voltar para casa, ele não conseguia andar e ele precisou ficar em uma cadeira de rodas. Segundo Celeste, foi difícil e demorou muito para conseguir levá-lo até a cama no momento em que eles chegaram em casa pela primeira vez. Pouco depois, a Celeste disse que percebeu que o marido não estava bem e que ele precisava voltar para o hospital. Ele não queria, mas ela achou que não poderia cuidar dele. Depois do terceiro dia da internação, o Steven falece por conta de uma infecção em seu ferimento. Haviam se passado 3 meses e meio desde o dia em que ele levou o tiro. Então ele faleceu aos 75 anos no dia 22 de janeiro de 2000. Ainda em janeiro acontece o funeral do Steven. A Celeste disse que estava fora de si e que não esperava que isso acontecesse, acrescentando: "O meu mundo inteiro acabou ali." Conforme a investigação se aprofundou, as acusações contra a Tracy evoluíram de tentativa de homicídio para homicídio. A morte do Steven abalou a família, mas pouco depois a Celeste já estava seguindo com sua vida e gastando o dinheiro do marido. Rapidamente ela começou a doar as roupas do Steven, praticamente retirando tudo da casa e fazendo festas e saindo para bares todas as noites. Ela justificava esse seu comportamento estranho porque ela estava em luto pela morte do marido. Foi quando ela começou outra temporada de muitos gastos em dinheiro, então seu advogado na época recomendou que ela repensasse isso e talvez voltasse a um hospital para tratar sua saúde mental. Ela concorda e se interna no hospital para receber cuidados psiquiátricos. Enquanto isso estava acontecendo, as filhas da Celeste tentavam voltar, às suas vidas normais, só que a Christina recebia ligações da mãe o tempo todo sem parar. A Christina tinha ficado responsável por organizar toda a parte financeira da família e foi quando ela percebeu que tinham grandes quantias de dinheiro sumindo da conta. Ela descobriu que sua mãe estava fazendo pagamentos para sua assistente Dana Goodson e eram pagamentos de grandes quantias de dinheiro, milhares de dólares. A Christina começa a questionar a mãe dela, perguntando por que ela estava fazendo esses pagamentos de quantias tão grandes e para onde esse dinheiro estava indo, mas a Celeste se esquivava dessas perguntas, dizendo para a filha deixar isso para lá e que se ela não deixasse haveriam consequências. A Celeste queria que a Christina fosse buscar ela no hospital, mas quem foi no lugar dela foi a irmã, a Jennifer. E no caminho para casa, a Celeste sentou no banco da frente com a filha e ela não parava de gritar e ficar falando várias vezes sobre a Christina.
Ela ligava pra filha sem parar, dizendo que ela pagaria por tudo que ela estava fazendo. Ela deixava várias mensagens xingando a Christina. E ela falava pra Jennifer todas as maneiras que ela poderia fazer com que a filha pagasse. As meninas começaram a ficar bem preocupadas e com medo da Celeste por conta desse comportamento dela, então elas decidiram que elas não ficariam em casa, e a Celeste falava para elas voltarem para casa logo, senão ela trancaria as duas para fora. Por conta disso, a Christina decidiu que ela começaria a gravar as conversas com a mãe toda vez que ela começasse a perder o controle. E uma dessas ligações marcou muito a Christina, então ela gravou, e na ligação a Celeste dizia que a filha tinha 19 anos, mas agia como se tivesse 12. Ela dizia que não ia deixar ela arruinar sua vida, que ela estava super deprimida e que assim que ela chegasse em casa, ela ia enfiar uma faca na própria garganta. Foi nessa época também que ela começou a falar que a dona, a assistente dela, sabia uma coisa sobre ela, era por isso que ela estava fazendo todos aqueles pagamentos. E aí a Christina começou a pressionar ela cada vez mais para contar o que a assistente sabia, o que a mãe dela estava escondendo. E aí a Celeste disse que não gostava quando ela ficava se metendo nos assuntos dela, mas que se ela fosse para casa, ela contaria. Eventualmente ela acaba contando para Christina que a assistente dela sabia que ela tinha contratado uma pessoa para matar a Tracy. Então, a partir desse momento, a Christina começa a ficar com muito medo da mãe dela, porque para ela simplesmente fazia sentido tudo que tinha acontecido. E agora ela acreditava que a mãe tinha mandado a Tracy matar o Steven. Depois dessa conversa, as gêmeas param de ficar na casa e começam a ficar em outros lugares. Elas estavam basicamente se escondendo da mãe. E a Celeste parecia estar muito preocupada com o que elas estavam fazendo e com quem elas estavam conversando. Ela acredita que as filhas não tinham medo dela, que elas armaram pra ela por estarem atrás do dinheiro do Steven. As meninas negam que quisessem o dinheiro dele e dizem que só queriam ficar seguras. E é aí que começa uma briga pela herança que o Steven deixou, então essa briga se inicia entre os seus filhos biológicos e as filhas adotivas. O caso chegou ao Tribunal Civil e a esperança dos filhos era destituir a Celeste como beneficiária do dinheiro do Steven. Dessa forma, o dinheiro seria dividido entre os 5 filhos adotivos e biológicos. Porém, depois de 3 dias de testemunho, o juiz decidiu que a Celeste permaneceria como beneficiária dos bens e do dinheiro do marido. Cerca de um mês depois da morte do Steven, a Celeste já parecia ter seguido com a sua vida e ela começou a ter encontros frequentes com um homem chamado Cole Johnson, que era bartender. A Celeste disse que não queria ficar sozinha e que o Cole era um bom homem, honesto e de quem ela gostava. Pouco depois disso, ela se casa novamente. Nesse ponto, ela já tinha abandonado completamente a Tracy, que até pouco antes do seu julgamento não havia dito nada. Só que aí, depois desse novo casamento, a Tracy diz a seu advogado que ela quer conversar com o promotor e contar tudo pra ele. Ao conversar com ele, a Tracy relata que a Celeste foi quem planejou o assassinato do Steven. Ela relata que elas eram mais do que amigas, elas eram amantes, e diz que a Celeste a convenceu que seu marido era muito abusivo de diferentes formas. Segundo a Celeste, a única forma dela sair daquele relacionamento seria matando o Steven. A Tracy teria sido apenas uma cúmplice da Celeste, pois ela teria deixado a porta destrancada e explicado a Tracy onde o Steven estaria. Então ela simplesmente precisava seguir o plano e atirar nele. A promotoria decide fazer um acordo de confissão com a Tracy. Se ela fosse ao julgamento normal, poderia pegar uma sentença muito grande. Com esse acordo, sua sentença seria fixada em 20 anos e ela poderia pedir liberdade condicional depois de ter passado 10 anos presa. No dia 28 de março de 2002, a Celeste Bird Johnson é presa acusada do assassinato de Steven. A Tracy seria a principal testemunha da promotoria para o julgamento da Celeste. O caso atraiu a atenção pública por envolver diversos fatores, como um triângulo amoroso, um caso extraconjugal entre 2 mulheres e o assassinato de um homem rico do Texas. Emissoras de TV cobriram o julgamento da Celeste, que começou em fevereiro de 2003. Ela enfrentava acusação de assassinato, acusação de lesão contra idosos. Para ambas as acusações, ela poderia pegar uma pena de prisão perpétua. Os promotores responsáveis, no caso, eram Gary Cobb e Alison Wetzel, ambos muito experientes. Eles dizem aos jurados que a Celeste temia perder os milhões que seu marido tinha caso eles se divorciassem. Ela queria o marido morto e convenceu sua amante a cometer o crime por ela. Já o advogado de defesa da Celeste disse que a Tracy era louca, que não poderia testemunhar, e ainda alegou que ela havia cometido o crime sozinha, sem qualquer envolvimento de sua cliente. Ao testemunhar, a Tracy começou dizendo que o relacionamento que as duas tiveram era real, não era platônico, e que elas tiveram relações sexuais. Ela disse que amava a Celeste e que acreditava que ela a amava de volta, já que a Celeste investiu muito tempo fazendo acreditar nisso. A Tracy alega que a Celeste dizia que o Steven estava velho e que ele morreria logo, mas não logo o suficiente e que ela queria ajudá-la nisso. A Tracy também falou sobre como ela acreditou em todas aquelas coisas que a Celeste dizia, de que o Steven era um marido horrível, que ele era super abusivo, e ela acreditou em tudo aquilo. A Celeste até chegou a dizer pra ela que os abusos que ela sofria do marido estavam fazendo com que ela quisesse tirar a própria vida. Então chegou um momento em que a Celeste pediu pra Tracy ajudá-la, nessa história e atirasse no Steven, e ela concordou. O advogado de defesa da Tracy explicou que ela acreditava que ela ficaria presa por conta disso, mas que não seria por muito tempo e que quando ela saísse as duas poderiam viver felizes juntas.
Depois do seu depoimento, a defesa da Celeste começa a dizer que todo o depoimento da Tracy não passava de mentira, que nada daquilo era verdade, que eram coisas que ela estava fantasiando, que ela estava imaginando. A Celeste nega que ela tenha feito o pedido para Tracy atirar em seu marido, e o seu advogado continua dizendo que a Tracy estava delirando, que ela estava criando todas essas situações em sua cabeça e que o relacionamento das duas foi tudo uma ilusão que ela mesma criou. O advogado conseguiu admitir o diário da Tracy como prova no caso e a questionava sobre coisas que ela tinha escrito ali. No diário, ela escreve que a Celeste decidiu deixá-la e o advogado argumenta que em nenhum momento ela escreve sobre elas terem consumado o relacionamento através de uma relação. O advogado usa inclusive coisas que a Tracy teria dito ao seu terapeuta sobre como ela se ressentia com o Steven e até teria dito que se ele morresse, os seus problemas seriam todos resolvidos. O objetivo dele era fazer com que ela não fosse uma testemunha confiável para o júri. O advogado alegou que ela só estava testemunhando contra a Celeste porque conseguiu um bom acordo e só queria prejudicá-la, mas a Tracy disse que teria testemunhado mesmo se não tivesse conseguido o acordo. Nesse momento do julgamento, era a palavra da Tracy contra a palavra da Celeste. Isso porque os testemunhos de ambas não eram compatíveis. Por isso era necessário que outras pessoas trouxessem suas visões sobre o caso. Portanto, as filhas da Celeste também foram testemunhas. A Christina disse que estava muito nervosa, com medo que a mãe fosse considerada inocente e liberada. Ela disse que tinha medo que a mãe a matasse. Jennifer também estava nervosa e sabia que o testemunho contra sua mãe não seria fácil. A promotoria guiou o testemunho delas para fazer com que a história da Tracy tivesse mais credibilidade. As gêmeas dizem que a parte mais importante dos seus testemunhos foi a fita que a Christina tinha da ligação feita com sua mãe. A Christina demonstrou no julgamento como ela fez para gravar aquela ligação, segurando o gravador ao lado do telefone. A Jennifer testemunhou que sua mãe disse que estava tão brava com Christina que poderia matá-la. O áudio da fita foi tocado para que todos pudessem ouvir e foi um momento chocante para todo mundo no tribunal. As meninas também relataram que a Celeste era carinhosa com Steven em sua frente, mas falava muito mal dele pelas costas, que ele a enojava e que ela havia se casado com ele só por conta do seu dinheiro. Elas dizem que a Celeste falava que quando Steven morresse, ela ficaria com tudo pra ela e parecia que ela queria que isso acontecesse logo. Uma delas teria visto a Celeste moer um comprimido de remédio para dormir e colocar aquele pó em uma batata assada que o Steven comeria. Elas contam que a Celeste colocava Everclear na vodka do Steven. Essa é uma bebida alcoólica produzida com uma concentração de álcool de 95%. Ela não fazia isso para matá-lo necessariamente, eram coisas que faziam ele dormir e dessa maneira ela poderia sair de casa e fazer o que quisesse. As gêmeas alegam que a Celeste saía no meio da noite para ir até a casa da Tracy e elas também começam a contar o que aconteceu no dia em que o Steven foi baleado. A Jennifer conta que no dia 1º de outubro a Celeste ofereceu que ela fosse até a casa do lago para poder se divertir com os amigos por lá e ela conta que essa foi a primeira vez que ela pôde usar a casa do lago sem pedir permissão. A Jennifer conta que ela aceitou a oferta da mãe e foi até a casa do lago com alguns amigos e que por volta das 9 ou 10 horas da noite a mãe aparece na casa com a cachorra do Steven, chamada Megan, e deixou a cachorra lá com a Jennifer e ela disse que achou aquilo muito estranho porque a cachorra dormia com o Steven todos os dias. Ela também teria alegado que o Steven tinha ficado bêbado e estava maltratando a cachorra, o que ela disse que achou muito esquisito porque ele nunca tinha maltratado a cachorra antes, ele era apaixonado por ela. Depois disso, a Celeste vai embora da casa do lago por volta das 10h30 e a Jennifer conta que ela parecia distraída e nervosa. Outra coisa em comum que aconteceu naquele dia foi que o namorado da Christina estava lá na casa, ele sempre dormia por lá e aí nesse dia a Celeste pediu para que ele fosse embora, que ele não ficasse dormindo por lá. Então ele foi embora por volta da meia-noite. Isso levantou suspeitas para as duas filhas porque a Celeste estava apresentando comportamentos muito incomuns naquele dia. Outra coisa que as gêmeas citaram foi que no momento em que o Steven teve alta do hospital e pôde voltar para casa, para continuar o tratamento por lá, as duas estavam super felizes de ele ter voltado, mas a Celeste não parecia feliz com isso. Elas contam que parecia que a Celeste não queria que ele melhorasse, que ela trocava os curativos dele com as mãos sujas de propósito. Já ela disse que ela nunca sequer trocou um curativo dele. A defesa da Celeste alegou que tudo que as gêmeas disseram era mentira porque elas estavam motivadas a fazer com que sua mãe fosse condenada para que elas ficassem com o dinheiro do Steven. Já as gêmeas responderam que elas só testemunharam porque queriam justiça por ele. Além de acusar as meninas de serem mentirosas, o advogado da Celeste também disse que aquela fita, que elas apresentaram com a gravação não estava completa e que estava editada. A defesa chamou o especialista Doug Morrison do Dallas Sound Lab, que tinha anos de experiência, e ele apresentou seu trabalho com a fita no tribunal e disse que a fita pode ter sido editada. E quando o advogado perguntou se, em sua opinião, algum esforço havia sido feito para mudar aquela conversa através de edição, o Doug respondeu que sim, que havia um corte aparente logo quando Celeste disse que a dona sabia que ela havia contratado alguém para matar a Tracy.
O advogado disse que, tirando essa alegação na fita, não existiam provas de que a Celeste tenha de fato contratado alguém para assassinar a Tracy. Mas aí, supostamente, o dinheiro que a Celeste estava enviando para a dona seria justamente para contratar o assassino. A dona recebeu imunidade para testemunhar sobre o assunto. A dona alega que a Celeste perguntou se ela conhecia alguém que poderia se livrar da Tracy e ela respondeu que, com a quantia certa, qualquer um poderia se livrar de qualquer pessoa. A dona confessou que suas intenções nunca foram realmente encontrar alguém para se livrar da Tracy, ela estava apenas querendo dinheiro rápido. Celeste negou que essas alegações fossem verdade, mas nunca disse o motivo para ter enviado tanto dinheiro para a dona. E todo mundo estava esperando pelo momento em que a Celeste iria testemunhar e contar a sua versão da história. A defesa falou por dias que ela testemunharia, mas não foi isso que aconteceu. A Celeste não falou no próprio julgamento. Ela alega que seu advogado disse para ela não testemunhar, dizendo que não era necessário. Seu advogado, por sua vez, disse que nunca disse para ela não testemunhar e que isso acabou sendo uma decisão conjunta deles. Ao invés do testemunho da Celeste, os jurados assistiram a um vídeo do seu testemunho no processo civil pela herança do Steven. Nesse vídeo, ela nega ter tido qualquer relacionamento amoroso e físico com a Tracy e até chora ao falar da morte do seu marido. Então esse vídeo foi a única forma que os jurados tiveram de acessar a versão da Celeste sobre o caso. Nos seus argumentos finais, o advogado alegou que a promotoria não conseguiu provar que a Celeste estava envolvida na morte do marido e que a única culpada por isso era a Tracy. Já a promotoria fez os argumentos contrários, dizendo que ela esperava ansiosamente pela morte do marido e que ela falava sobre o que ela faria com o dinheiro. Ao todo foram 4 semanas de julgamento até o momento em que o júri se retirou para deliberar sua decisão. A Celeste acreditava que seria inocentada. Foram 3 dias de deliberação para que os jurados chegassem a um veredito. Celeste foi considerada culpada de homicídio e de lesão a idosos. Os jurados falaram um pouco sobre o veredito, dizendo que a Tracy pareceu realmente arrependida do que havia feito e que se Celeste tivesse escolhido testemunhar, talvez o resultado tivesse sido diferente, pois os jurados nunca ouviram diretamente dela sobre sua versão. Como tudo que eles ouviram foi o vídeo gravado, eles não puderam ouvir a promotoria questionando a Celeste e obtendo explicações dela sobre seus comportamentos que ela apresentou ao longo do tempo. No dia seguinte ao veredito, ela voltou ao tribunal para receber sua sentença. Suas filhas tiveram nova oportunidade de falar e confrontar a mãe. Elas falaram sobre como a mãe não as merecia e como ela traiu elas e seu marido, que foi uma pessoa que a acolheu em sua casa e a tratou bem e ela escolheu matá-lo. Ela foi condenada à prisão perpétua por assassinato e à prisão perpétua acrescida de 10 anos e a pagar $10 mil por abuso de um indivíduo idoso. A Tracy, por sua vez, foi condenada a 20 anos de prisão e saiu depois de cumprir 10 anos. Ela teve 12 anos de liberdade condicional e depois disso estava completamente livre. Um correspondente do 2020 foi até a prisão para conversar com a Celeste, então ela já estava há mais de 20 anos cumprindo pena, e na conversa ela conta que os 10 primeiros anos foram os mais difíceis e que ela levou um bom tempo para perdoar as pessoas que a traíram, que no caso ela diz que foram suas filhas, a quem ela achava que eram suas melhores amigas. Ela disse que gostaria de ter criado as meninas com mais disciplina e mais amor, ao invés de ter ensinado elas a mentir, já que as duas mentiram no tribunal. Ela conta que no momento que ela escutou o veredito, ela queria morrer e que ela gostaria de ter recebido uma pena de morte, porque para ela a sua sentença foi como a morte, só que de uma forma mais lenta e mais dolorosa. Ela também disse que ela não acha justo a Tracy ter sido solta, mas que ela sabe que ela é mentalmente doente e que ela consegue sentir empatia por isso. Tracy também deu uma entrevista para o 2020 e ela disse que ela perdeu muitos amigos ao longo do caminho, mas que os que ficaram são muito especiais. Ela também disse que ter atirado em um homem por conta de uma charlatã não diz muito sobre ela. Durante os anos, a Celeste fez diversas tentativas de apelar à sua condenação, mas nenhuma delas foi bem sucedida. Ela só vai ser elegível para liberdade condicional em 2042, quando ela tiver 80 anos. Ela fala que na época ela era selvagem, imatura e mimada, e que hoje ela é uma pessoa completamente diferente, e que ela com certeza não merece sua sentença. Ela também disse que ela acredita que ela deveria ser solta, agora que ela cumpriu mais tempo que a Tracy. Já a mãe da Celeste, a Nancy, acredita na filha e ela disse que ela realmente acha que ela amava o Steven e que ela vai lutar pela filha dela até onde ela puder, porque o que aconteceu, segundo ela, foi errado. Atualmente, as gêmeas não moram na mesma cidade, mas elas se mantêm próximas. A Jennifer ficou em Austin e acabou construindo uma família próxima dos seus amigos. Já a Christina teve 2 filhas e disse que está sendo a mãe que ela gostaria de ter tido. As gêmeas não veem a Celeste desde o julgamento em 2003, e aí a Celeste disse que queria muito que as filhas dessem uma chance a ela, que ela queria conversar com as duas, pedir desculpa e conhecer suas netas. Mas a Christina disse que ela nunca conversou sobre o caso da sua mãe com as suas filhas porque não gostaria de traumatizá-las, e tanto ela quanto a Jennifer não conseguiram perdoar a mãe pelo que aconteceu. Até hoje, a Celeste alega sua inocência. Quero muito saber o que vocês acharam desse caso. Esse caso pra mim é muito doido. Me conta aqui nos comentários.
Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. O playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui no canal, vai estar aqui na descrição pra vocês. São mais de 350 casos, então vão lá maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.